Olá, eu sou o Murilo Salviano, sou um homem de cor branca, meio parda, cabelo bem preto, estou vestindo uma camisa azul, uma camisa de linho bem clarinha, assim, um pouco bege. Atrás de mim, duas paredes, uma cinza e outra amarelo, bem cor de sol, bem quente. E tem uns quadros aqui que remetem a Brasília, cidade onde eu morei 9 anos. E você, Ana? Olá, eu sou Ana Sepúlveda, sou embaixadora da rede do Aging 2.0 aqui em Lisboa. Sou mulher, tenho 52 anos, tenho cabelo castanho médio, tenho olhos claros, uns óculos, estou usando uns fones pretos, tenho uma camisa de algodão bem fininha, que aqui é um verão louco em Lisboa, é vermelha, tenho atrás de mim uma parede branca, tenho uma estante com os meus livros que eu mais gosto e depois à minha direita tenho dois quadros emoldurados, são desenhos de uma artista plástica portuguesa e tem uma moldura cinzenta e acho que já dá para ter uma ideia de que eu sou. Passa a bola Sónia. Olá, eu sou a Sónia Gonçalves, sou Manager de Impacto Social na Randstad Portugal. Tenho um cabelo comprido, hoje está ondulado, que é a forma minha natural. Às vezes também gosto de esticar, mas hoje está com ondas. Vestida uma blusa também branca, como penso que a Ana disse também, tinha aqui penso que a blusa também era branca, ainda aqui não consigo ver muito bem, mas estou com uma blusa branca. Tenho atrás de mim também uma parede branca e creme e um quadro que eu gosto muito, que é um menino, vamos jogar aqui um bocadinho, talvez consigam ver assim, é um menino com uma vela que no fundo representa aqui a luz, a procura de conhecimento, a curiosidade, e portanto penso que ficam com a ideia de quem sou eu. Gosto muito de sorrir e estou aqui para este momento para vos receber de braços abertos. É isso aí, a Sônia está sorrindo, estamos todos sorridentes aqui para essa conversa. Vamos começar. Sejam muito bem-vindos ao Rock in Rio, o Manorama. Esse aqui é um espaço para quem acredita no diálogo, na construção de um mundo melhor. Como eu me apresentei, eu sou Murilo Salviano, repórter do Fantástico, da TV Globo. Estou muito feliz de ter recebido esse convite do Rock in Rio para estar aqui hoje com vocês. O que nós vamos tentar fazer hoje aqui atualmente chamam de edutainment, que é promover a educação por meio do entretenimento, por meio de boas conversas, debates. Então eu espero que você que está nos assistindo se divirta com a gente aqui, finalize este vídeo com um olhar um pouco mais questionador sobre a nossa sociedade. O que pode ser transformado? E o mais importante, como nós podemos ser parte desse desenvolvimento. O tema dessa nossa conversa agora é diferentes gerações trabalhando juntas. O que é que você pensa sobre isso? Já vou te adiantar que geração é um termo um pouco polêmico dentro das ciências sociais, daqui a pouco eu te explico por quê, mas antes, então só reforçando, a gente está aqui, eu tenho a honra de estar muito bem acompanhado nessa conversa com a socióloga Ana João Sepúlveda, que é embaixadora da plataforma Aging 2.0 em Lisboa. Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Murilo, muito obrigada ao Rock in Rio, parabéns por esta iniciativa. É um prazer estar aqui a conhecer gente nova, a Sónia e eu ainda não nos conhecemos. Já sei que temos um pensamento um pouco alinhado, o Murilo já contou. Tive a sorte de falar com o Murilo depois de poder falar contigo. É um prazer estar aqui e pronta para a conversa, que é o que eu mais gosto de fazer. Sônia Gonçalves também está aqui com a gente, ela é Manager de Impacto Social da Randstad em Portugal. Sônia, bem-vinda. Olá, é um gosto de facto, seguindo aqui o que a Ana disse, estar com ela também. Ana, é um imenso gosto, não nos conhecemos pessoalmente, estamos agora a conhecer, mas é um enorme gosto também contigo, Murilo, que ontem tive a possibilidade também já de conhecer, e de facto acho que estamos todos alinhados para esta construção de um mundo melhor, que também é um dos objetivos do Rock in Rio e deste programa também. Acho que este é o principal alinhamento, construirmos um mundo melhor, e tenho a certeza que os três partilhamos desta premissa, portanto a conversa vai ser de certeza muito rica e muito convergente. É isso aí, então vamos lá, bora para a nossa conversa, já nos apresentamos. O nosso tema então é diferentes gerações trabalhando juntas. Você que está nos acompanhando pela internet, quando eu falo em gerações,
o que é que vem na sua cabeça? Seriam pessoas de diferentes idades, trabalhando juntas no mesmo lugar? Você, por exemplo, é de qual geração? X, Y, Z, Baby Boomer? E quando eu faço essa pergunta, o que é que você leva em conta para me responder? Foi o ano em que você nasceu? Muita gente fala assim para mim, Murilo, eu confundo muito as características entre as gerações. Eu não sei exatamente o que é Baby Boomer, o que é geração X, se Millennial é a mesma coisa que a geração Y, o que são os Zoomers. Então vocês podem ficar tranquilos, vocês que estão nos acompanhando, porque quase todo mundo tem essa dificuldade. E sabe por quê? Porque a gente na vida real não enxerga o mundo dessa forma, dentro de caixinhas. Tem gente de 50, 60 anos que é muito mais conectada e habilidosa na internet do que jovens da geração Z. Será que faz sentido pensar em gerações como um conceito atrelado à idade de uma pessoa? Ou será que gerações indicam apenas o tempo e o contexto social em que você nasceu e não o tempo em que você vive no aqui e agora? Então, geração não define o que você pensa, nem o tesão com o qual você observa o mundo. Ô, Ana, você que é socióloga, dá um help para a gente, nos ajude. O que é que você pensa sobre gerações? E por que esse é um conceito que gera tanta confusão? Olha, eu acho que a primeira razão porque o conceito gera confusão é porque nós não nos identificamos, mas já não dominamos o conceito, não é? Estes rótulos que põem às gerações são rótulos que vêm muito do marketing, da gestão, portanto, o cidadão comum olha para isto tudo e perde-se um pouco e nós também nos perdemos, não é? Depois, por outra questão que é, quanto mais tempo nós vivemos, quanto mais aumenta a nossa longevidade, menos nós nos sentimos com a idade cronológica que temos. Portanto, quando dizem as pessoas de uma determinada geração e às tantas nós vamos adquirindo aqui características, o ser humano é muito permeável, não é? Portanto, vamos aqui adquirindo características de outras pessoas. E depois na sociedade, quando nós vamos tendo o peso de determinadas gerações face a outras, não é? Que o fenómeno do envelhecimento tem a ver com isso, tem a ver com reforçado pelo não nascimento das pessoas, portanto, estamos aqui a viver aqui demograficamente dois fenómenos diferentes. Um é provocado pela longevidade, que é vamos ter pessoas a viverem até mais tarde, e por outro lado temos menos pessoas mais novas, porque elas não nascem, basicamente. Portanto, isto reforça ainda mais o peso das mais velhas. Portanto, vamos ter de facto uma sociedade com menos pessoas e mais pessoas mais longevas. Isto quer dizer que esta conversa das gerações e principalmente o racional que está por trás disto, que é olhar para elas, como tu dizias, como se elas fossem caixinhas e uma coisa que não acontece na sociedade, é como se fossem caixas que não comunicam entre elas. E de repente tendemos a ter sempre uma geração que nós defendemos e outra geração que nós, digamos assim, culpabilizamos, entre aspas. Então, há a geração A, que é a boa geração, há a geração B, que é a má geração. A geração A tem um conjunto de atributos que nós valorizamos. A geração B não tem. Portanto, isto não é bom para a sociedade. Depois, lembrando de uma coisa para acrescentar à nossa conversa de ontem, sempre que nós ontem tivemos aqui os três uma conversa para preparar este nosso bate-papo de hoje, que é a tendência para a longevidade. Já temos algumas pessoas que defendem que nós devemos contar não os anos de vida que vivemos, mas os anos de vida que temos pela frente. Isto então põe completamente em causa o conceito de idade cronológica, porque a idade cronológica está baseada no quê? No tempo de vida que nós já vivemos. E o que estas pessoas, o que estes cientistas da longevidade defendem é que se eu disser, ok, então eu tenho 60 anos. 60? Sim, porque a minha esperança média de vida para as pessoas que nasceram na idade em que eu nasci são 90 anos, portanto eu tenho 50, ainda tenho mais 50, mais 60 não, mas tenho mais 40 anos de vida. Portanto, a minha idade são 40 anos e não 50, que é a idade que eu já vivi. Portanto, o conceito de gerações, enfim, tem muito o que se lhe diga. É um bom debate. Ô, Sônia, você é caçadora de talentos, né? Tá à frente aí da Randstad em Portugal, em Lisboa. Qual é o desafio de explicar para o mercado de trabalho que idade de um profissional não é tão importante assim? É precisamente, e pegando um bocadinho até no que a Ana estava também a dizer,
É de facto porque o desafio consiste na forma como a sociedade precisamente construiu esta imagem até do próprio idoso, não é? Aquele conceito que nós falávamos ontem de idadismo, não é? De aging em inglês e esta questão de facto se construir um preconceito e uma ideia acerca do que é uma pessoa jovem. E eu ontem partilhava, e já vou diretamente à pergunta que me fazias, Murilo, mas é importante contextualizar para depois perceber a resposta que eu também vou dar. Há um estudo feito pelo Observatório Europeu em que, de facto, e é muitíssimo curioso, por exemplo, em Portugal, a maior parte das pessoas considera que a partir dos 34 anos as pessoas deixam de ser jovens, 34 anos, e, por exemplo, na Grécia temos aqui, agora para não me enganar vou aqui recorrer à minha cábula, 53. Estava aqui, a diferença é tão grande. E, portanto, entre nós e Grécia, portanto, em Portugal aos 34 anos já não somos considerados a partir daí jovens, e na Grécia, por exemplo, é só aos 53. Portanto, temos esta imagem e, de facto, em Portugal também, desse estudo que foi feito, também é muito revelador o facto de isto ser considerado também como um problema sério e, portanto, é um problema muito mais proeminente do que noutros países europeus. E isso, de facto, leva à resposta também que perguntaste se, de facto, como caçadora de talento, como é que nós conseguimos depois levar isto para os clientes. Precisamente pelo lado da competência, pelo lado das potencialidades. Eu costumo dizer, e nós trabalhamos também muito aqui na Randstad, em minha área, o tema das pessoas que, de alguma forma, têm deficiência e, portanto, o conceito das potencialidades. É aqui um bom exemplo de nós percebermos isso. Nós olhamos para as potencialidades e não para as fragilidades. E eu acho que esse deve ser o grande ponto, enquanto qualquer empresa que trabalhe talentos, deve ser esse o principal ponto, focar-se nas potencialidades. Há pouco pediram-nos para nós nos descrevermos para quem não nos consiga ver. Há, aliás, já uma prática também em recursos humanos em que há entrevistas que são feitas às escuras. Portanto, desligam-se as câmaras e eu só me fixo naquilo que a pessoa me está a dizer. Portanto, agora estou de olhos fechados e estou a ouvir a Ana. Não faço ideia se a Ana realmente é mais... tem que idade é que tem, não tenho nenhuma pista para conseguir chegar a esse dado e, portanto, vou-me focar naquilo que eu ouvi da Ana, naquilo que foi a sua história, naquilo que a Ana pode aportar de valor. E, de facto, se nós fizéssemos este exercício, mesmo quando estamos a fazer, de facto, recrutamento, era muito interessante, porque, de facto, deixaríamos de ter aquilo que, à partida, nos pode ofuscar e não olharmos para aquilo que são as potencialidades de cada pessoa. E esse lance aí do idadismo, aqui no Brasil, algumas pessoas falam idadismo, etarismo. Seria o que exatamente isso, Ana? Seria um preconceito com pessoas mais velhas? Como é que a gente poderia definir? Eu sei que idadismo e etarismo não é a mesma coisa. Não te sei definir etarismo. Sei definir idadismo. O idadismo é o preconceito em relação à idade. É o preconceito em relação à idade. Eu acho, não estou segura daquilo que vou dizer, que é tipicamente dos mais novos em relação aos mais velhos. Para mim, o problema nem é tanto uma questão de quem para quem. Para mim, é mais a questão de nós olharmos para o outro numa lógica de igual. Ou seja, e neste momento, e hoje em dia, aliás, a pandemia teve aspectos positivos nesse sentido, que foi pôr claramente o tema na agenda. Eu trabalho também muito a comunicação das empresas, dou em parceria com uma outra colega minha, a Sofia Alçada, damos uma formação de comunicação para as marcas, para o segmento sénior, e tem sido muito interessante observar que nós damos case studies, nós apresentamos exemplos, bons e maus, e é muito interessante observar a reação das pessoas mais novas. Quando eu digo mais novas, estou a falar menos de 40 anos, que muitas vezes estão à frente da comunicação de marcas e comunicação das empresas, que não reconhecem o idadismo na comunicação. Ou seja, que ficam muito mais focadas, isso não tem mal nenhum, até é cómico, é giro, e quando as pessoas mais velhas sentem-se efetivamente ofendidas. Por um lado é natural, ou melhor, é compreensível, porque por um lado eu não estou sensível para o tema. Portanto, eu não encaro a questão da idade, do preconceito em relação à idade como um preconceito. É como era há uns anos atrás em relação à cor da pele, enfim, não é? Portanto, era um não tema, não estava na minha agenda.
Por outro lado, eu não tenho esta identificação porque sou cronologicamente mais nova. Portanto, quando eu não me revejo na pessoa que está representada na comunicação, eu não tomo aquela situação que é ali apresentada como minha. Portanto, não me identificando, eu prendo-me a outros aspectos da comunicação. O que é facto é que isto exige. Nas organizações, muito mais. Ou seja, Você já nós identificou um caso assim? vivemos Você parece já, consultoria para várias empresas, né? O que você já sim. encontrou no Um, mercado, de fato? eu posso contar uma história, que obviamente não posso entrar aqui em grandes detalhes, mas é uma multinacional portuguesa, numa vertente fabril, e eu fui chamada porque eles tinham um problema com 6 pessoas. Portanto, eles tinham 6 homens, e homens por não tem nada, ou seja, isto tinha a ver mais com a função deles, mas eram 6 homens altamente especializados numa área muito crítica para a organização e que estavam à beira da reforma, à beira, diria, para a aposentadoria. E eles não partilhavam voluntariamente o conhecimento que tinham, ou seja, as iniciativas que, do ponto de vista de gestão de recursos humanos, eram-lhes colocadas para que eles deixassem todo o seu know-how na organização, eles não aderiam. Portanto, eles eram os maus da fita. E durante a primeira reunião que eu tive com a equipa da direção de recursos humanos, o que me foi dito é que, inclusivamente, aquela era uma organização, e é uma organização relativamente pioneira, tinha uma parceria com uma universidade, com uma business school, e tinha uma escola de liderança dentro da organização. E eu perguntei quem é que era o alvo desta escola de liderança. Só os futuros líderes. E eu aí sorri-me, ou seja, é muito óbvio. E estamos a falar de uma empresa que que está bem, está muito consolidada no mercado nacional, tem uma política relativamente equilibrada em termos de gestão de talento, mas as pessoas naquele momento é que se lhes fez o clique. Ou seja, naquele momento, quando eu lhes perguntei quem é que era o alvo das ações de formação, disse, não, isto é só para novos líderes. E a minha cabeça é óbvio, ou seja, como é que eu posso querer que uma pessoa que está, se calhar, já bastante desgastada com a organização, muitos anos de casa, alguns daqueles homens sempre trabalharam naquela empresa. Portanto, assumo que já houvesse ali algum cansaço, que se sente completamente posto de lado por parte de toda a direção da empresa. E assim, eu não quero saber, eu estou de saída. Vocês cá fiquem, o último que sair, que fecha a porta e apaga a luz. Não é? Porquê? Porque a empresa não faz nada para me valorizar. E ainda quer agora que eu participe ainda mais com estes jovens, põem para aqui esta escola de negócios, envolvem-nos a eles e não nos envolvem a nós. Não é? E isto, infelizmente, é o dia a dia em algumas organizações. Eu acho que aí, se calhar, a Vocês sabem Sónia que traz mais. Sim, diz. Não, vocês sabem que para participar dessa conversa, eu conversei com a Eugênia Moreira, que foi a diretora da Globo News, e foi minha primeira chefe, foi quem decidiu me colocar na reportagem, assim. E eu perguntei para ela, Eugênia, será que por que você me escolheu para ser repórter? Eu me tornei repórter de política com 25 anos. E na época eu era o único mais novo, assim, né? Todos os meus colegas tinham 40 a mais, 50 a mais, né? E muita gente me olhava com um ar meio, ele dá conta de fazer isso? Será que ele vai fazer isso? Mas ele não tem experiências. O que ele vai fazer aqui? E na época foi uma grande questão, né? Inclusive tem uma fonte, a jornalista adora bater na porta a gente passa a vida inteira fazendo isso, batendo na porta das pessoas, pedindo um café, tentando apurar informação, principalmente política, né? Que é invisível, né? A nossa matéria na política é invisível. Então, teve inclusive uma fonte que olhou para mim e falou: eu não vou perder meu tempo com você, não. Você parece estar na escola ainda. Na época eu tinha 25, hoje estou com 31. Então, é interessante ver esse idadismo, né? Assim, algumas pessoas imaginam que o jovem não vai ter experiência e que o mais velho não vai ter o tesão, não vai ter a agilidade, e não tem nada a ver, né? No fundo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não necessariamente um jovem vai ter mais tesão para trabalhar no mercado de trabalho, e não necessariamente uma pessoa mais velha vai ter uma sabedoria, uma grande sabedoria. E aí a Eugênia me falou assim,
eu nunca olhei para a idade de ninguém para escolher, eu não te escolhi para ser repórter de política porque você era novo ou velho, eu te escolhi porque você tinha uma linguagem e eu queria te trazer para isso. E ela pegou e me deu um exemplo. Quando eu era diretora da Globo News, meus repórteres, você com 25 anos e Gabeira com 80. Então, ela falou assim, eu não olho a idade de nenhum profissional para colocá-lo ali. E ela falou assim, eu não tenho muito essa visão de geração aqui, geração acolá. Eu acho que a descoberta é sempre mais valiosa que a experiência. O importante é estar aberto para a curiosidade, para o novo. O que eu mais valorizo é o que eu não sei. Eu achei isso genial, né? E é total, né? A gente tem que estar aberto para o novo, seja ele, não importa de quem venha, né? E ela pegou e me deu um exemplo incrível. Murilo, você acha que eu estou preocupada com a idade do Mick Jagger? Eu quero ver o Mick Jagger tocar, entendeu? Óbvio que ele tem muita experiência, ele já evoluiu, já mudou a forma de tocar, já fez duo, já tocou com várias pessoas, mas eu quero ver o Mick Jagger tocar, não quero saber a idade daquele cara que está tocando para mim. Sim, eu acho que o bom disto tudo é evoluirmos para uma lógica muito mais de competências e dos atributos que as pessoas trazem do que a questão da idade, não é? Mas isto eu acho que é uma questão de tempo. Sim, Ô, Sônia, o mercado está preparado? Exatamente, eu ia aqui até levantar aqui um ponto. Sim, eu acho que o mercado vai começar, se não está, acho que vai haver cada vez mais também pessoas como a Ana, como estes projetos nós também estamos a abraçar na própria Randstad também, e estamos a ligar também a outros projetos fora da Randstad que trabalham estes temas, a nível global, nem sequer é aqui um tema só da Randstad Portugal. E acho que vocês estavam a falar desta questão das competências e estavam a lembrar aqui de uma coisa ainda que eu acho que vai criar uma maior aceleração nisto tudo, que é cada vez mais, porque é que as pessoas não podem começar uma carreira nova aos 40 anos, ou aos 50, ou mesmo aos 60, ou quem sabe aos 70, porque é que as pessoas não podem ao longo da sua vida, eu falo para mim que sou uma apaixonada de coisas muito diferentes e adoraria poder fazer coisas muito diferentes, então porque é que eu não posso aos 40 anos começar toda uma vida, não é? Numa área que eu gosto, e depois mais tarde se entretanto quiser abraçar outro projeto que gosto muito, porque não? E eu acho que cada vez mais é importante criarmos ecossistemas onde isto seja preciso, aliás, onde seja preciso, onde isto venha mesmo a acontecer, não é? Se criarmos as condições, todos nós, não é? Que também temos essa responsabilidade, a própria comunicação social, Murilo, e tu que representas aqui precisamente essa área muito importante, na forma como também transmite, como comunica, como nós até falávamos do tema da vitalidade, como comunica a vitalidade das pessoas, independentemente de terem 70 anos, ou terem 20, ou terem 30. E começarmos a trabalhar esta questão de não ter que haver uma carreira para a vida toda, porque aquilo que hoje nós temos como dados concretos, nós na Randstad temos até muitos estudos, mas há imensos estudos mesmo a nível de sociologia, de psicologia que nos trazem, e de outras áreas de outras ciências, que nos trazem este saber, que é o facto de cada vez mais ser necessário este mercado de trabalho ter pessoas diversificadas e se adaptar, porque nós vamos assistir claramente a profissões novas no futuro. Quando eu digo no futuro, estão aí já a surgir, e cada vez mais isso vai acontecer com uma velocidade gigante, e a pandemia vem-nos mostrar isto, e nós vamos ter, até por uma questão de necessidade, de ter pessoas que tenham esta adaptabilidade e que se consigam transformar. Eu dou-vos este exemplo, a pandemia trouxe muito aqui, infelizmente, em Portugal e até no contexto mundial, também a questão do desemprego de mulheres, e que foram as mulheres aqui mais afetadas e, portanto, com menos qualificação, e claramente aposta na qualificação, na possibilidade de, ao longo da vida, se ir aprendendo, dar essa possibilidade real, é mesmo importante. E a Ana dizia, com aquele exemplo que nos trouxe da empresa, que dizia esta escola de líderes é para os líderes do futuro, porque é que uma pessoa com 70 anos não pode ser líder? Se calhar tem muito mais competências que uma pessoa com 20 anos, que se calhar nem quer, enfim, todos podemos ser líderes, mesmo que não seja formal, mas que há pessoas mesmo que não querem, portanto, pela sua opção, ou pelas suas, ou pelo facto de também não ter as devidas competências,
não terá que ser uma líder à força porque tem 20 anos, e depois há uma pessoa cheia de competência porque tem 60, não vai ser porque já é muito velho. E isso, de facto, é uma coisa que vos confesso que, do ponto de vista pessoal, até me incomoda bastante, porque tenho uma avó que vai fazer 100 anos e que é um exemplo de vitalidade extraordinário, sempre bem disposta, sempre a querer aprender coisas novas, e ela foi a grande aprendizagem que eu tive ao longo da vida, é ainda hoje um poço de saber, e é de facto onde eu vou buscar muitas vezes opiniões, onde eu vou buscar sabedoria para me ajudar em decisões mais difíceis. Portanto, claramente este mindset tem que ser mudado e começa por todos nós. Cada um de nós tem esse papel, não é? Onde está, e de facto não é só um trabalho de uma só pessoa, tem que ser um trabalho conjunto, e começa, enfim, como eu dizia, de facto a própria comunicação social, o que nós estamos aqui a fazer, o Rock in Rio está aqui também trouxe este tema para cima da mesa e vai-nos fazer refletir, e ainda por cima com esta grande vantagem de estarmos a falar para o Brasil, numa outra dimensão, e para Portugal, e trazermos isto para a nível global, não é? Conseguirmos colocar isto na agenda até global, e portanto é acontecer mais momentos como este em que se traga o tema para cima da mesa e onde se possa discutir com liberdade e sem nenhuma reserva, sem filtros, por assim dizer, aquilo que também é importante, enfim, colocar as feridas em cima da mesa. E as pessoas confundem muito, né, envelhecimento com longevidade. Eu tenho sorte de trabalhar com gente de várias idades dentro da minha redação. A redação do Fantástico é do lado da redação do Globo Repórter, que é um programa especializado em grandes reportagens, viagens. A nossa chefe de lá é a Márcia Monteiro, que é pesquisadora, inclusive, de tendências, de longevidade. E ela me falou que é importante pensar no envelhecimento ativo, né? Os 50 não são os novos 30, os 50 são os novos 50, né? É uma nova fase de pessoas com 50 anos. E ela me fala bastante também sobre a importância essa inteligência intergeracional, né? Essa soma de saberes, de visões de mundo. Ana, me explica um pouco sobre essa diferença, dessa confusão que muita gente faz de envelhecimento com longevidade. Qual que é a importância da inteligência dessa mistura de gerações? De uma forma muito breve, o envelhecimento é um processo de degradação do nosso corpo, ou seja, que é o que existe, e o fim, até hoje, o fim do envelhecimento acaba na nossa morte. A evolução da medicina, a evolução da tecnologia está a tentar que isso não aconteça. E isso leva-nos depois para outra conversa, não é? Mas a definição de envelhecimento é isso, é a degradação do corpo. A longevidade é um fenómeno que é fruto da melhoria das condições de vida, fruto da evolução da ciência, que é o aumento do tempo da esperança média de vida, ou seja, nós passamos a viver mais tempo. A confusão acontece quando nós nos deparamos com este fenómeno demográfico mundial, que é de facto temos, e vamos ter, não há aqui consenso em relação às questões da pandemia. Algumas pessoas dizem que vai nos acontecer o que aconteceu já nas outras pandemias mundiais, é que as urbes, as cidades, tornam-se ainda mais, digamos assim, mais limpas, ou seja, promovem ainda mais a saúde das pessoas. Portanto, este momento de crise sanitária levam a uma melhoria das qualidades sanitárias. Esta é uma teoria. Outros dizem que, de facto, com o impacto da pandemia, a nível principalmente emocional e mental, não vamos registrar um aumento de longevidade como se registrou nas outras pandemias, mas o que é facto é que o que gera este fenómeno demográfico e que nós chamamos de envelhecimento das sociedades é, na verdade, a longevidade e não o envelhecimento em si. O resultado disto, do ponto de vista demográfico, é uma predominância, uma tendência para a predominância de pessoas. Eu vou assumir aqui a idade em que nós nos tornamos oficialmente séniores aos 65, que é a idade utilizada em Portugal, que é digamos assim, um marco utilizado também pela Organização Mundial da Saúde. E de facto eu tive a oportunidade de conhecer a Márcia Monteiro num outro contexto também virtual. Tivemos as duas no Maturifest, fizemos as duas partes, aliás foi ela a moderadora do painel onde eu estive, e é muito interessante porque um dos temas de facto que surgiu é esta ideia de nós tendemos a fazer comparações, não é? O ser humano precisa da comparação para se posicionar face ao outro, portanto a comparação é automática.
E esta lógica de os 50 de hoje em dia são os 30 de antigamente. Do ponto de vista biológico, até é verdade, ou seja, do ponto de vista biológico, de facto, o nosso organismo é mais novo, mas não tem nada a ver, ou seja, as gerações das mulheres de 50 de hoje em dia é diferente das gerações das mulheres de 50 de há 10 anos atrás, não é? Ou de há 20 anos atrás. Portanto, é preciso olhar para o novo como novo e não olhar para o novo como este é um velho com uma cara de novo, não é? O que é fato é que não é assim. E é crítica esta questão das organizações intergeracionais, por aquilo que eu já referi, que é, nós vamos ter um relatório do Banco Mundial, eu não tenho certeza da data, ou seja, acho que o Banco Mundial lança relatórios sobre a questão do trabalho anualmente, se não me engano, eu acho que é de 2018 ou 2019, não tenho certeza, mas que falava numa tendência para o desemprego negativo, ou seja, nós temos uma procura maior que a oferta. Portanto, nós temos mais, mesmo com toda esta questão da tecnologia, do mundo digital, enfim, portanto, isto é uma coisa pré-pandemia. Eu acho que torna-se ainda mais urgente numa altura pandémica em que estamos a viver, porque nós não sabemos o peso, o impacto da pandemia na saúde da população ativa. Portanto, as organizações vão ter mesmo que ser, sejam elas pequenas, médias, nano, micro, enormes, gigantes, vão ter que ser intergeracionais. E o desafio está para pessoas que trabalham na área, como trabalha a Sónia. Fico feliz e curiosa para conhecer mais o que é que a Randstad anda a fazer. Mas está também, o desafio está em mudar mentalidades. E mudar mentalidades de quem hoje em dia está à frente das organizações, sejam elas quais forem. Só para fechar aqui esta ideia, para vos dizer que o primeiro país há 2001, por exemplo, acho que não foi 2001, 2002, começa a olhar para esta questão das organizações, foi a Austrália, e na altura começam a perceber o peso financeiro, portanto, o impacto no déficit público se não mantivesse as pessoas com mais de 40 anos no mercado de trabalho. E uma das coisas que eles fazem é lançam um pacote de políticas públicas e promovem uma política de gestão de recursos humanos. O Japão fez recentemente a mesma coisa, ou seja, no Japão recentemente lança uma lógica, promove uma lógica de gestão de recursos humanos. Portanto, é o próprio governo a mudar a mentalidade dos profissionais para manter estas pessoas no mercado de trabalho. Portanto, é fundamental, mas a diferença entre longevidade e envelhecimento é basicamente esta que eu, assim, perdoem-me os demógrafos, de uma forma assim um bocado sintética, acabei por apresentar. Wanda, e falando em longevidade e tendência, né, pensando que o mundo vai ficando cada vez mais velho, as empresas vão ser, obviamente, obrigadas a mudar essa forma, o conceito, como elas enxergam as gerações e as pessoas de idade mais avançada ou de idade mais nova. As empresas vão ter que pensar nessa integração entre as gerações ali dentro, tanto do mercado de trabalho quanto os produtos que são feitos. Eu tenho alguns amigos de 50, 60 anos que eles falam assim: é interessante que depois de certa idade a gente vai se sentindo meio invisível. Parece que a gente não usa mais shampoo, parece que não usa mais perfume, creme de barbear, parece que a mulherada não usa mais lingerie, não toma cerveja. E isso é interessante porque a grande maioria das propagandas são feitas só com jovens ou com casais jovens, e dessa discussão surge justamente a economia da longevidade, né? Que algumas pessoas até chamam de economia grisalha ou economia prateada, que já é um termo até pejorativo, né? Já até é um termo com um certo idadismo, né? Considerar que o cabelo grisalho, né? Chamar de economia grisalha por conta do cabelo. Ô Sônia, você que está muito ligado ao mercado e falando um pouco de tendência de mercado, o mercado tende a focar nessas pessoas mais velhas, já que o mundo está ficando mais velho, está ficando mais longevo? Eu acho que pode ser mesmo aqui uma questão mesmo até de recursos, não é? De falta de recursos. E, portanto, não havendo esses recursos, a Ana focou muito nisso e é verdade, completamente, que nós temos, sobretudo aqui no continente europeu, cada vez mais uma população muito envelhecida. Portanto, esse é um dado completamente transversal e em Portugal ainda é mais crítico.
Portanto, eu diria que isso vai mesmo até por uma questão, lá está, de necessidade, e a necessidade, mais que não seja por aí, se não conseguirmos por outro lado, que seja então pela força da necessidade, conseguirmos pôr na agenda precisamente este tema de olharmos para as potencialidades, olharmos para a pessoa independentemente da idade que tem, esquecermos da idade que está no cartão de cidadão e focarmos naquilo que nas potencialidades da pessoa que nós temos à nossa frente. Eu falo muito hoje aqui em potencialidades porque acho que é mesmo importante nos focarmos aí, em potencialidade, em vitalidade, naquilo que é a energia que a pessoa pode trazer, o conhecimento que ela nos pode trazer. E eu lembrava-me aqui a ouvir-vos também de um exemplo que ontem até partilhava também com o Murilo, mas que é um tema que espelha muito aquilo que se vai passando e que de facto também eu acredito que a força dos atores e das atrizes através da sua, enfim, quer no Brasil, quer aqui em Portugal, também temos aqui imensas novelas, fomos acompanhando, e eu lembrei-me de um exemplo extraordinário. Nós temos em Portugal o Rui de Carvalho e o Eunice Munhoz, que já têm, para além dos seus 90 anos, que são um excelente exemplo, como a Sónia Braga aí no Brasil, e enfim, agora estaríamos aqui com certeza maravilhosa, Sónia Braga. É verdade. E é espantoso como é que estas pessoas de facto têm ainda esta vitalidade. É um bom exemplo, continuam a fazer peças, a fazer, enfim, trabalhos absolutamente espetaculares. Outro dia, lembro-me aqui, já há uns meses, precisamente de se falar sobre esta questão de porque é que na representação, quando era preciso fazer um papel de uma pessoa com mais idade, porque é que estava uma pessoa muito jovem que tinha que ser caracterizada e a fazer um papel que não estava naquela idade. Quando tantos, e aqui colocava-se esta questão em Portugal, quando tantos atores e atrizes que estavam desempregados e aqui, pelo menos, isso tem sido um tema, porque é de facto uma classe que depois, a partir de certa idade, claramente sofre dessa situação. Portanto, claramente, temos aqui muitos exemplos enfim, em que são colocados de parte, quando são pessoas, estou-me a lembrar de tantos atores e atrizes com potencialidade extraordinária que ficaram de lado. Foi claramente um tema de idade, não foi mais nada, porque a competência estava toda lá. E, portanto, isto é exatamente um ótimo exemplo daquilo que não deve acontecer, de facto olharmos para este lado e conseguirmos ultrapassar esta barreira e este preconceito que está dentro de cada um de nós, de associarmos a palavra, enfim, velho a incompetente, enfim, algo que não é aceitável, algo que nos causa até nos traz alguma repulsa, algo ineficaz. E começarmos a utilizar outras palavras e trazer para cima da mesa, porque eu acho que as palavras também têm o dom são também uma arma forte, trazê-las para cima da mesa para gerarmos aqui uma nova visão sobre estas pessoas. Total. Gente, o papo está maravilhoso, mas eu tô... Manda bala, Ana. Só para acabar, às vezes nem precisam ser palavras novas, podem ser mesmo mudar-se o conteúdo da palavra. Ou seja, bastava que o conceito velho deixasse de ser tão negativo quanto é e passasse a ser, a partir de uma determinada idade, um conceito também aspiracional. Ou seja, ok, eu quero chegar aos 65, porque quando chegar aos 65 eu vou ter a oportunidade de fazer um conjunto de coisas que hoje, pura e simplesmente, não são possíveis porque eu não tenho idade para isso. Essa a ideia não é minha. É bom dar a ideia ao autor, a ideia não é minha, mas o desafio fica. Total, gente, mudar a forma como a gente enxerga, né, os conceitos, as palavras, o que é o conceito de geração. Acho que chegou a hora da gente quebrar esse conceito, o conceito de idade, de velhice. E agora, só para a gente encerrar, o nosso tempo está acabando, estou desesperado porque o papo tá bom, mas vamos ser pragmático agora. Pergunta final, peço respostas bem curtas. Qual seria a melhor estratégia para que as organizações, tanto médias quanto grandes, sejam intergeracionais? Sónia. Então, eu acho que a estratégia passa por, precisamente, pôr em cima da mesa o tema puxado em termos, não sei se é um tema de recursos humanos, obviamente tem que ser depois levado por esta área, mas tem que ser um tema de estratégia, precisamente quando fala de estratégia, adotado pelo próprio diretor-geral, pelo CEO, portanto, trazê-lo para cima da mesa, falar dele abertamente e, portanto, inseri-lo na agenda do dia e fazer com que, de facto, ele tome
tome este valor e que esta discussão se tome dentro da empresa, não só pelas pessoas que têm essa idade, é muito como o tema do género, em que temos só depois as mulheres muitas vezes a assistir, quando nós precisamos que os homens estejam na conversa, e aqui precisamente é isso, é gerar essa conversa internamente, começar a criar buzz e momentos em que este tema possa ser discutido, convidando todas as gerações, independentemente de quem são, a estarem nessa conversa. E aí, Ana? Eu concordo com a Sónia. Há um outro aspecto que, de facto, tem a ver com a mudança de mentalidade da sociedade, ou seja, para além de internamente dentro da organização pôr o tema, eu posso ter organizações muito pequenas, eu posso ter uma organização de 3 ou 4 pessoas, quer dizer, então este racional não faz muito sentido, porque a organização tem 3 ou 4 pessoas. Portanto, há aqui um trabalho fortíssimo de mudança de mentalidade da sociedade, ou seja, tem que ser... As pessoas temos que acabar com esta competição de uma geração versus a outra. Temos que, de facto, adquirir uma conversa muito mais intergeracional. O conceito na maioria dos casos, não sou a favor das cotas. E porquê? Porque no fim do dia corremos o risco de ter aqui uma organização composta por cotas e não por competências. Incrível. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Quero muito agradecer a vocês. Para encerrar essa nossa conversa, eu deixo aqui uma frase da Adélia Prado, que eu acho incrível, que é: não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Então não olhe a idade de um profissional, olhe sim o tesão que ele tem para trabalhar, a qualidade, o que ele carrega consigo. Ana Sepúlveda, muito obrigado. Sônia Gonçalves, você que nos acompanhou, obrigado, viu, por nos acompanhar aqui no Festival de Conversas do Manorama. Um beijo grande. Beijo, meninas. Muito bom, obrigada. Até breve.